Você orou mais de uma vez, falou, insistiu, pediu e nada mudou. Nenhuma resposta, nenhum sinal, só silêncio. E esse silêncio começou a mexer com a sua fé. Palavras lançadas, esperando ouvir alguma direção pra continuar a seguir. Mas o tempo passando, sem nada acontecer, e aquilo que era certeza começou a enfraquecer. E no meio da espera, difícil de sustentar, surge aquele pensamento de talvez não adiantar. E a fé vai sendo testada, sem entender o porquê, porque acreditar no silêncio é mais difícil de manter. Silêncio de Deus não é ausência, é processo. Porque nem toda resposta vem pra ser ouvida. Às vezes vem em forma de algo sendo construído na vida. Mesmo sem perceber, algo tá acontecendo. Mesmo sem resposta clara, Deus está se movendo. E aquilo que parece vazio pode estar preparando um tempo certo que ainda tá se formando. Porque fé de verdade não depende de ver, mas de continuar firme mesmo sem entender. Mesmo em silêncio, Ele continua ali. Mesmo sem resposta, Ele não saiu daqui. Mesmo em silêncio, algo tá acontecendo. Mesmo que agora você não esteja vendo, e quando tudo se abre, vai entender então que o silêncio também era a resposta em construção. E o que parecia vazio vai ganhar direção quando perceber que o silêncio também foi cuidado, irmão. Porque Deus não falha, nem deixa de agir, só trabalha em silêncio antes de se revelar. Por fim, Deus está em silêncio, mas ainda está trabalhando. Não foi de uma vez, foi sumindo a vontade, a energia, o interesse. Coisas que antes faziam sentido, hoje tanto faz. Você continua, mas sem ânimo nenhum. Movimentos automáticos, sem intenção real, cumprindo cada parte, mas sem algo essencial. Aquilo que motivava já não consegue mais, nem empolga, nem chama, nem traz aquela paz. E tudo vai ficando sem cor, sem direção.
preguiça, é desgaste. E talvez o que precisa não é forçar, continuar, mas entender o que dentro precisa reorganizar. Porque viver sem sentido não sustenta ninguém, e ignorar isso só prolonga o também. E quando decide parar pra ajustar o interior, algo começa a voltar, mesmo que devagar, sem alvoroço ou calor. E aquilo que parecia morto começa a reagir quando encontra espaço pra voltar a existir. Não se culpa por não estar bem, mas não se acomoda em viver assim também. Não se força além do que pode dar, mas não abandona o que ainda pode voltar. E quando decide cuidar do que tá aí dentro, a vida começa a ganhar movimento. E o que antes era vazio começa a se encher quando entende que cuidar também é viver. Porque não é desistir, é aprender a ajustar pra voltar mais forte e continuar. Você não perdeu tudo, só precisa se reencontrar. Sempre tem alguma coisa, um vídeo, uma conversa, um barulho, alguma distração pra não parar, pra não pensar, pra não encarar o que tá aí dentro. Ocupado o tempo todo, mas vazio do mesmo jeito. Agenda preenchida, sem espaço pra ficar, nem um minuto em silêncio pra conseguir se escutar. Sempre conectado, sem realmente estar, pulando de coisa em coisa, sem parar pra processar. E nisso vai fugindo do que precisa ver, porque parar de verdade vai fazer perceber que no meio desse ritmo sem tempo pra sentir, existe um vazio difícil de cobrir. Distração também é fuga. Mas chega um ponto claro onde não dá mais pra esconder, que ocupar o tempo todo não vai preencher. Porque aquilo que falta não é atividade, é conexão real, é profundidade. E quando desacelera, mesmo sem saber como vai ser, começa a enxergar coisas que nunca quis perceber. E aquilo que parecia vazio começa a fazer sentido quando decide encarar e não só ficar distraído. Para um pouco, deixa o silêncio entrar, porque é nele que a vida começa a falar. Para um pouco, sem tentar fugir, porque se não encarar, nunca vai construir. E quando aprende a parar, sem querer preencher, a vida
cabeça quando entende que silêncio também faz alinhar. Porque não é fazer mais que vai resolver, é parar de fugir e começar a viver. Para de se ocupar e começa a se ouvir. Sabe que precisa mudar, sabe que precisa ajustar, sabe que precisa dar o primeiro passo, mas não quer ceder, porque acha que vai perder, que vai sair por baixo. Enquanto segura isso, continua preso no mesmo lugar. Razão sendo defendida acima de qualquer coisa, mesmo quando lá no fundo sabe que não é essa a resposta correta. Dificuldade em voltar atrás, em reconhecer falha, como se admitir erro diminuísse a própria caminhada. E assim vai sustentando uma posição sem paz, só pra não abrir mão do que acha que vale mais. Mas no meio desse orgulho, sem querer baixar a guarda, vai perdendo o que importa enquanto a situação se alarga. Ceder não é perder, é escolher crescer. E quando decide soltar a necessidade de vencer, começa a enxergar o que precisa acontecer. Porque tem vitória que não vem da imposição, mas da humildade de mudar a direção. E aquilo que travava começa a se alinhar quando deixa de insistir e decide ajustar. Porque reconhecer o erro não te faz menor, te coloca no caminho de algo muito melhor. Não precisa provar que tá certo o tempo inteiro, porque quem não cede se prende primeiro. Não precisa manter uma posição assim, se estudar te afastando do que realmente é o fim. E quando escolhe ceder, sem medo de perder, a vida começa a fluir de um jeito que não dá pra esconder. E o que parecia fraqueza se revela força então, quando entende que humildade também é direção. Porque não é sobre ganhar, é sobre viver bem. E quem aprende a ceder vai muito mais além. Para de resistir, cede e segue. Não foi o que fizeram, foi o que você decidiu guardar. Segurou, alimentou, relembrou e foi deixando crescer.
até virar algo maior que a própria dor. Não te protegeu, te prendeu. Feridas não tratadas, guardadas sem falar, memórias repetidas, difíceis de soltar, tentando seguir em frente, mas sempre voltando ali, como se aquele momento ainda estivesse aqui. E quanto mais alimenta, mais forte aquilo vem, porque aquilo que se guarda nunca fica pequeno também. E no meio desse peso, sem conseguir avançar, vai carregando algo que já era pra deixar. Perdoar não é sobre o outro, é sobre você parar de carregar. E talvez o passo agora seja decidir soltar, mesmo que pareça difícil, mesmo sem entender o porquê de liberar. Porque segura não muda o que ficou pra trás, só prolonga dentro aquilo que já não traz paz. E quando decide soltar, algo começa a mudar. O peso vai diminuindo e o coração volta a respirar. Porque liberdade mesmo começa dentro assim, quando aquilo que prendia já não domina mais, enfim. Não foi o que fizeram, foi o que você guardou, e tudo que é mantido uma hora te cobrou. Não foi o que disseram, foi o que você reteve, e isso foi criando um peso que não deve. Quando decidi soltar, sem querer justificar, a vida volta a fluir, sem precisar carregar. E o que parecia parte de quem você se tornou vai perdendo espaço quando entende que já soltou. Porque não é esquecer, nem fingir que não existiu, é parar de carregar aquilo que te feriu. Solta. Isso não é mais teu. Não foi falta de Deus, Ele estava lá, em cada momento, em cada escolha, em cada sinal. Mas você ignorou, preferiu seguir do seu jeito, mesmo sabendo. Sinais claros surgindo, mas sempre deixados pra trás. Intuição avisando que aquele caminho não traz paz. E mesmo percebendo algo fora do lugar, continuou seguindo, sem parar pra escutar. E assim foi acumulando decisões sem direção, ignorando o cuidado que vinha como orientação. E agora, olhando tudo, fica fácil entender que não
parou de falar, você que parou de ouvir. Mas mesmo nesse cenário ainda existe um caminho, porque ele continua, mesmo quando segue sozinho. Não mudou a presença, nem deixou de cuidar, só espera uma decisão pra tudo se alinhar. E aquilo que hoje pesa pode começar a sair quando decide voltar e finalmente ouvir. Porque nunca foi distância que fez ele se afastar, foi só falta de resposta pra aquilo que ele quis falar. Ele tava lá, mesmo sem você ver. Ele permaneceu, mesmo sem você perceber. Ele tava lá, em cada direção, mas sem sua resposta não muda a situação. E quando decide ouvir, sem tentar fugir, tudo começa a alinhar e volta a fluir. E o que parecia sem sentido assim se encaixa de novo quando volta pro início, enfim. Porque nunca foi ele que deixou de estar, foi só decisão sua de não querer escutar. Ele tava lá, e ainda tá. Agora escuta. Saiu na hora da raiva, na impulsividade, falou sem pensar. E depois que saiu, não volta mais. Agora fica o silêncio pesado e a consciência lembrando palavras lançadas sem medir direção, carregadas de impulso, sem filtro, sem razão. E no momento parece que precisava falar, mas depois que tudo passa, começa a pesar. Porque não foi só som, foi algo que feriu. E aquilo que foi dito nunca mais sumiu. E mesmo sem resposta, dá pra perceber que alguma coisa ali deixou de ser. Tem coisa que o tempo não apaga, só o arrependimento resolve. E agora resta encarar sem tentar fugir, assumir o que fez e decidir corrigir. Porque ignorar o erro não vai consertar, só aumentar a distância que precisa ajustar. E aquilo que foi quebrado ainda pode alinhar, quando existe humildade pra reconhecer e mudar. Porque não é sobre errar, isso todo mundo faz. É sobre o que faz depois que realmente traz paz. Falar é fácil, difícil é sustentar as consequências do que decidiu soltar. Falar é rápido, mas ecoa depois. E o que foi lançado já não volta mais pra nós. Mas ainda existe um caminho pra seguir. Reconhecer
falou, agora assume e conserta. Não tá vivendo, só tá passando pelos dias, acordando, fazendo o básico, voltando e repetindo tudo de novo, sem expectativa, sem direção, só existindo. Rotina se repete, sem nada novo ali. Dias passam iguais, difícil até distinguir. Faz o que precisa, mas sem se envolver, como se estivesse presente, mas sem realmente viver. E aquilo que antes tinha algum valor, hoje perdeu o brilho, já não gera mais calor. E no meio desse ciclo sem pausa pra pensar, vai deixando a vida simplesmente passar. Sobreviver não é viver, mas ainda existe dentro algo querendo mudar, uma inquietação leve que insiste em te acordar. Porque não foi pra viver assim, sem direção, sem propósito, sem intenção. E aquilo que hoje parece difícil de entender, pode ser o começo de voltar a viver. Quando decide sair desse modo automático e buscar de verdade algo mais significativo. Não nasceu pra isso, só pra existir. Tem algo maior que ainda vai surgir. Não nasceu pra isso, pra só continuar. Tem vida de verdade esperando pra começar. E quando decide parar de só seguir, começa a encontrar sentido pra realmente existir. E o que era vazio começa a preencher quando entendi que viver é mais do que só acontecer. Porque não é rotina que define o final, é o propósito vivo que muda tudo no geral. Você não nasceu só pra existir. Começa a viver. Tá tudo bem. É o que você responde, é o que você mostra, é o que todo mundo acredita, mas não tá. E você sabe que não tá, só não quer abrir isso.
verdade. Palavras ensaiadas pra manter a imagem, conversas rasas pra não se expor, sempre desviando do que realmente causou. E assim vai levando sem deixar ninguém ver aquilo que por dentro começa a crescer. E quanto mais segura, mais difícil fica falar, porque aquilo que é guardado começa a pesar. Fingir que tá tudo bem não faz ficar tudo bem. Mas existe um ponto onde não dá pra manter essa versão perfeita que não deixa viver, porque ser de verdade é o que pode curar, e não continuar fingindo pra tentar sustentar. E aquilo que hoje pesa precisa sair daí, porque carregar sozinho não vai te reconstruir. E quando decide abrir, sem medo de mostrar aquilo que tava preso, começa a se alinhar. Não tá tudo bem, e tudo bem admitir, porque é na verdade que começa a existir. Não tá tudo bem, mas pode melhorar quando para de esconder e decide encarar. E quando solta isso, sem tentar conter, a vida ganha espaço pra voltar a crescer. O que antes era peso começa a sair quando escolhe ser real e não só existir, porque não é a aparência que vai sustentar, é a verdade dentro que começa a curar. Não tá tudo bem, mas pode ficar se parar de esconder. Ninguém falou nada, ninguém descobriu, ninguém tocou no assunto, mas você sabe. Tá aí dentro, lembrando. Não precisa ninguém apontar, a própria consciência já tá cobrando. Silêncio ao redor, mas barulho por dentro, memórias voltando em qualquer momento, tentando seguir como se não tivesse acontecido. Mas aquilo insiste em não ser esquecido. E quanto mais evita, mais volta a aparecer, porque não foi resolvido, só tentaram esconder. E o peso aumenta, mesmo sem ninguém ver, porque não depende dos outros pra começar a doer. Esconder não resolve, só adia. Mas ainda existe saída, mesmo depois de errar, porque reconhecer de verdade é o começo de ajustar. Não é sobre fingir, nem tentar apagar, é sobre encarar de frente e decidir mudar. E aquilo que hoje pesa começa a aliviar quando deixa de esconder e escolhe se posicionar. Porque não é o erro em si que define o final, é o que se faz depois que muda o cenário total.
começa a se reconstruir. E aquilo que parecia difícil de carregar perde força quando escolhe parar de esconder e enfrentar. Porque não é o fim, nem precisa ser assim. Ainda existe graça pra recomeçar. Enfim. Você sabe, agora resolve e segue. Parece que todo mundo já chegou e você ainda tá tentando. Parece que ficou pra trás, que perdeu tempo, que demorou demais. Mas calma, nem todo processo acontece no mesmo ritmo. Olhares comparando, histórias que avançaram, resultados aparecendo enquanto os seus demoraram. E isso vai criando uma pressão sem fim, como se o tempo dos outros definisse o que é pra si. E no meio dessa corrida, sem saber pra onde ir, começa a se cobrar por algo que ainda vai surgir. E aquilo que é processo passa a ser visto como atraso, quando na verdade tá sendo preparado passo a passo. Atraso é sair do tempo de Deus, não é demorar pra chegar. Porque tudo que é sólido leva tempo pra crescer, e aquilo que permanece não nasce sem desenvolver. Cada fase tem um peso, cada etapa um valor, e pular o processo pode custar mais dor. Enquanto parece lento, algo tá sendo formado, que lá na frente vai fazer sentido em cada passo dado. Porque não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inteiro e viver aquilo que foi construído de forma verdadeira e certeiro. Não tá atrasado, tá sendo preparado, cada detalhe do caminho já foi alinhado. Não tá atrasado, não precisa correr, porque o tempo certo vai acontecer. E quando chega o momento, sem precisar forçar, tudo se encaixa do jeito que tem que encaixar. É aquilo que parecia demorar demais se revela perfeito quando olhar pra trás. Porque não era atraso, era construção, e tudo aconteceu na exata direção. Não tá atrasado, só não chegou ainda. Continua. Você não percebeu, mas parou de olhar para a própria vida. Tá sempre olhando pro lado, comparando, medindo, se diminuindo, como se o valor estivesse no que o outro tem e não no que Deus colocou em você.
de alguém, medindo resultados, tentando entender por que não vem, comparando caminhos que nunca foram iguais, desejando histórias que não são as suas reais. E nisso vai perdendo a própria direção, porque foca no outro e esquece da própria construção. E aquilo que já tinha começa a desvalorizar, porque sempre parece que o outro tem mais pra mostrar. Comparação nunca constrói, só distorce o que já foi entregue pra você. Enquanto se distrai com o que não é seu, vai deixando de viver aquilo que Deus já deu. Cada caminho é único, cada tempo também. O que floresce no outro não define o que vem. Aquilo que parece atraso talvez seja preparo, porque nem tudo que é rápido é o que permanece raro. E quando volta o olhar pra aquilo que recebeu, começa a enxergar valor no que já nasceu. Para de comparar e começa a viver, porque o que é seu ninguém pode fazer por você. Para de medir o que não é pra medir. Cada história tem um tempo pra acontecer e construir. E quando entende isso, sem se diminuir, a vida começa a andar do jeito que tem que fluir. Aquilo que parecia pouco começa a crescer quando aprende a valorizar o que já recebeu pra viver. Porque não é o outro que define quem você é o que Deus plantou em você que te mantém de pé. Para de olhar pro lado, cuida do que é teu. Ninguém tá vendo, ninguém tá cobrando, ninguém sabe. E é exatamente por isso que você continua, porque na frente de todo mundo tá tudo certo, mas no secreto tem coisa que você sabe que não combina mais. Aparência alinhada, tudo no lugar por fora, postura bem mantida em qualquer hora, mas longe dos olhares a história é outra ali. Atitudes escondidas que ninguém consegue medir. Isso vai criando uma divisão interna entre o que se mostra e o que se governa. E quanto mais mantém isso, mais difícil sustentar, porque viver em duas versões começa a pesar. Deus não vê só o que aparece, Ele vê o que ninguém vê. E aquilo que é secreto também conta no final, mesmo que ninguém
ter que ocultar. A vida encontra paz sem precisar sustentar. E o que antes era dividido começa a se unificar quando escolhe viver sem precisar disfarçar. Porque não é a aparência que define quem é, é o que acontece no secreto quando ninguém vê. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está. Pede direção, pede resposta, pede confirmação. Mas quando ela vem, não aceita, porque não era o que queria ouvir. E aí continua perguntando, até ouvir algo que combine com a própria vontade. Busca por respostas sem intenção de mudar, esperando uma direção que venha pra confirmar aquilo que já decidiu. Antes de perguntar, como se Deus tivesse que se adaptar. E quando a resposta vem, mas não agrada ali, é ignorada em silêncio, como se não fosse pra si. E assim vai repetindo, sem sair do lugar, porque não quer ouvir o que precisa escutar. Deus não muda a resposta só porque você não gostou. E talvez o ponto agora seja parar de insistir em buscar uma resposta que só confirme o que quer seguir. Porque direção de verdade nem sempre vai agradar, mas sempre vai levar pro lugar certo pra estar. E aquilo que incomoda também vem pra alinhar. Não é pra te travar, é pra te posicionar. E quando aceita a verdade, mesmo sem entender, tudo começa a fazer sentido, mesmo antes de acontecer. De ignorar aquilo que já foi claro, mas você não quis aceitar. E quando decide ouvir, sem tentar ajustar, a vida começa a realmente se alinhar. E o que antes confundia se torna direção quando deixa de buscar confirmação, porque não é sobre ouvir o que quer escutar, é sobre aceitar o que Deus quer falar. Você já ouviu, só não quis aceitar.
Você não confia, por isso tenta controlar tudo. Cada detalhe, cada passo, cada resultado. Como se segurar forte fosse garantir que vai dar certo. Mas tem coisa que quanto mais você segura, mais te prende. Planos bem definidos, tentando prever o final, organizando caminhos pra não sair do controle normal. Decisões calculadas pra evitar errar. Mas mesmo com tudo certo, nada parece se alinhar. E quanto mais insiste em manter tudo na mão, mais sente o peso de carregar a própria direção. Porque controlar demais também pode travar aquilo que só flui quando aprende a soltar. Entrega não é perder, é confiar. E talvez o ponto agora não seja ajustar mais, mas abrir mão do controle que já pesa demais. Porque tem coisa que não depende do quanto você tentar, mas de quanto você confia pra deixar Deus guiar. E quando solta de verdade, algo começa a fluir, sem aquele peso constante de ter que decidir tudo por si. E aquilo que não andava começa a se mover quando para de segurar e deixa acontecer. Solta o controle, deixa Deus conduzir, porque aquilo que é dele nunca vai te destruir. Oh, solta o controle, para de segurar, porque viver na tensão não vai te levar. E quando entrega tudo sem tentar reter, a paz que não tinha começa a aparecer. E o que antes pesava começa a aliviar quando entende que confiar também é caminhar. Porque não é sobre segurar pra garantir o fim, é sobre confiar em Deus mesmo sem saber o que vem assim. Solta. Deus cuida melhor que você. Não é que não entendeu, não é falta de direção, é medo. Medo do que vai ter que deixar, medo do que vai ter que enfrentar, medo de obedecer, porque sabe que se der esse passo, nada vai continuar igual. Clareza já chegou mais de uma vez ali, mas sempre existe um receio de realmente prosseguir. Porque
Porque obedecer de verdade vai exigir abrir mão de coisas que ainda prendem, mesmo sabendo que não. E isso gera um conflito difícil de resolver entre o que já foi mostrado e o que ainda quer manter. Enquanto tenta equilibrar, sem decidir de vez, fica parado no meio, sem viver nenhum dos dois, talvez. Obedecer custa, mas desobedecer custa mais caro ainda. E chega um ponto exato onde não dá pra fugir, porque aquilo que foi revelado não deixa mais mentir. Ou continua preso, tentando justificar, ou assume o que já sabe e decide avançar. E quando solta o controle e para de resistir, algo começa a acontecer que não dá pra explicar, só sentir. Porque o que Deus pede nunca é pra te perder, é sempre pra te levar onde não chegaria sem ceder. Não é dúvida, é medo de mudar, porque toda obediência vai te reposicionar. Não é confusão, é resistência em deixar aquilo que te prende, não deixa avançar. E quando decide confiar, mesmo sem entender, o que parecia risco se transforma em viver. E aquilo que assustava começa a fazer sentido então, quando entende que existe propósito por trás de cada direção. Porque não era perda, nem renúncia sem razão, era só Deus te levando pra um nível além da visão. Não é dúvida, é medo, mas vai mesmo assim. Tem uma voz aí dizendo que já era, que passou do limite, que não tem mais volta, que foi longe demais. Mas essa voz mente, porque não importa até onde chegou, sempre existe caminho de volta. Oi, ai, ai. Erros acumulados, difíceis de encarar, histórias mal resolvidas que insistem em lembrar. E quanto mais olhar pra trás, mais difícil fica ver uma chance de recomeço depois de tudo acontecer. Peso da própria escolha, tentando justificar que não existe mais saída pra quem chegou nesse lugar. E assim vai acreditando que não dá pra reverter, que tudo que foi quebrado não tem como refazer. Oh. Não existe distância que a graça não alcance. E no
meio desse cenário surge uma direção, não baseada no passado, mas numa nova decisão. Porque não é sobre merecer, nem sobre aceitar, é sobre reconhecer e escolher voltar. E aquilo que parecia impossível de mudar começa a se reconstruir quando decide se entregar. Porque não é o tamanho do erro que define o fim, é a escolha de voltar que muda tudo, enfim. Não foi longe demais, ainda dá pra voltar. O caminho continua pra quem decide recomeçar. Não foi longe demais, não terminou aqui, porque a graça alcança até onde você conseguiu ir. E aquilo que parece sem solução, então encontra a resposta quando existe rendição. E o que parecia fim se torna recomeço, assim, quando entende que ainda existe um caminho pra seguir, enfim. Porque não é distância que define o final, é o momento em que decide voltar pro essencial. Não foi longe demais, só volta.